Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui. Agradeço o convite a todas as casas envolvidas, à casa que nos recebe, na pessoa do amigo querido Luiz Guilherme, da sua esposa Miss, esse casal que tanto gostamos. E é uma alegria tão grande, especialmente porque nós somos fãs, adoramos essa cidade. Antes dessa última vez que viemos, nós estávamos num lugar bem diferente daqui. Estávamos morando em Corumbá, que fica no Pantanal Mato Grossense, Mato Grosso do Sul. Então, vocês devem imaginar que o negócio lá é quente. E esse friozinho, essa mistura, né, do sol com frio, é uma coisa que a gente gosta muito, a cidade é linda, e só de chegar aqui a gente já se sente acolhido. Então, muito obrigada a todos, obrigada pelo convite. E quando o Luiz Guilherme nos passou o tema, ficamos ainda mais felizes, porque dentre tantas e tantas parábolas que existem no Novo Testamento, aquela que nós mais gostamos é essa. E ele nem sabia disso. Provavelmente foi uma intuição. Volta e meia eu vou falar de alguma coisa que não tem nem nada a ver com a parábola. Quando eu vejo, já estou falando da parábola. Eu dou um jeito de encaixar a parábola do joio e do trigo, ou do trigo e do joio, que é o nome correto. Nós gostamos muito, porque foi uma parábola que, quando tivemos a oportunidade, alguns anos atrás, de estudar mais detidamente, eu podia escutar o som das fichas caindo. Foi uma parábola que eu tive a sensação de abrir, sabe do que eu estou falando? Quando a gente sente assim, que abriu algumas janelinhas da nossa compreensão, da nossa consciência, do nosso entendimento, ela me ajudou a compreender muitos e muitos aspectos da lei de Deus. Muitos e muitos aspectos abordados pela doutrina espírita. Então, seria impossível, no tempo que nós temos, abordar tantas e tantas coisas que sequer alcançamos sobre essa parábola. Mas existem algumas que selecionamos para o nosso estudo de hoje e ficaremos muito felizes se vocês tiverem a mesma sensação que nós temos ao estudar essa passagem. Como foi dito pela Enir, vocês lembram daquela explicação dela do início? De que no capítulo 13, lá de Mateus, existe uma série de parábolas que Jesus, inclusive, é contado que ele entra num barco e ele começa a contar a parábola. E aí vem uma parábola, outra parábola e outra parábola. E as parábolas iniciais estão muito relacionadas à vida daquele povo, algo muito cotidiano daquela realidade. Falando de semeadura, falando de joio, falando de trigo, depois falando de rede, para depois ele falar aquelas outras 3 parábolas mais específicas aos seus discípulos. Então, essa parábola de hoje está dentro desse contexto. Vamos ler. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Parábola do trigo e do joio. Outra parábola propôs-lhes, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: um homem inimigo fez isso. Os servos lhe dizem: sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ele, porém, diz: não. Para que ao recolher o joio, não desenraizeis junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reuni no meu celeiro. Daqui a pouco,
a gente vai ler também a explicação dada por Jesus e anotada por Mateus acerca dessa parábola, que é uma coisa que a gente às vezes esquece de consultar. A gente às vezes comenta tanto da parábola, faz inclusive várias interpretações, porque podemos analisar essa mesma parábola com olhares diferentes, mas existe uma explicação dada por Jesus. Porque quando ele sai daquele contexto e está junto com os seus discípulos, os discípulos meio que falam assim, mestre, é o seguinte, assim, você contou, foi bonito, né? Mas a gente não entendeu direito. Então, assim, eles não perguntaram na frente das pessoas, né? Provavelmente na frente das pessoas eles fizeram que nem a gente faz. Quer dizer, vocês aqui eu não sei, né? Lá em São Gonçalo o pessoal faz isso. Cara de que está entendendo. Aí, quando chega ali, sai do estudo, um olha para o outro e fala, você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Então, quando eles saem da presença da multidão e estão ali a sós com Jesus, é que eles falam, mestre, é o seguinte, aquela parábola que você falou do joio e do trigo, era o que mesmo que você queria dizer com aquilo? Então, daqui a pouco a gente vai voltar a essa explicação dada por Jesus. Mas antes, tem alguns aspectos que pode ser que alguém aqui não tenha tanta familiaridade, porque nós mesmos, para compreender, precisamos recorrer a esses livros que nos trazem o simbolismo. O que as pessoas, naquele contexto tão diferente do nosso, que tinham um modo de vida tão diferente do nosso, num tempo distante, existia um entendimento mais direto ali, daquela realidade. Porque a parábola ela é sempre utilizada com um sentido mais direto e com um sentido mais profundo. Antes da gente ir para o sentido profundo, a gente precisa alcançar o sentido direto. Não é verdade? Então, se eu pego, por exemplo, um conto de fadas, existem livros da minha área, psicologia, analisando a psicanálise dos contos de fadas. Mas se eu não entender o conto de fada ipsiliteri, a mensagem direta dele, o que adianta eu ir lá aprofundar? Então, há uma mensagem numa história ou numa parábola que é mais direta, que é para a criança entender, a criança de 3 anos. Então, há uma mensagem, existem símbolos que são correspondentes ao entendimento daquelas pessoas simples, a maioria delas analfabeta, numa cultura cuja transmissão era eminentemente oral, através de histórias dos seus antepassados. Tudo que aquelas pessoas sabiam do Antigo Testamento, das leis de Moisés, não é porque eles paravam ali todo dia para ler aquilo. Aquilo era transmitido, as profecias, o nome dos profetas, tudo aquilo. Então, naquela cultura, quando Jesus começa a dizer assim, olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Se eu paro aqui e a gente não soubesse o final da história e eu falasse, o que é boa semente? Será que para a gente seria óbvio que é trigo? Inclusive, hoje em dia, o trigo está mal visto. Quem aqui já ouviu falar de pessoas com intolerância ao glúten? Celíacos. Tem um monte de gente, inclusive, que nem tem intolerância e que até cortou porque descobriu os malefícios. Então, no nosso contexto de hoje, o trigo não está assim tão bem na história, né? Para ser boa semente. Mas, naquele contexto, dizem os historiadores que o trigo era o principal cereal. Era como se fosse, dentre os cereais, o ouro daquele povo. O cereal mais precioso. Talvez hoje a gente dissesse a linhaça, a chia, essas coisas que estão na moda e que a gente vai nas lojas de produtos naturais e é bom para isso, é bom para aquilo, não é assim? Então, em cada tempo existe um contexto diferente e a gente precisa ir se apropriando disso para compreender o que aquelas pessoas, de que lugar aquelas pessoas escutavam aquela passagem. E aí ele continua, dormindo, porém, os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Gente, o joio, o mesmo significado para a palavra no hebraico que era joio, era também cisânia.
E o que significa cisânia? Divisão. Então, uma pessoa que, por exemplo, na casa espírita, cria cisânia, é aquela pessoa que cria separatividade. É o contrário da proposta de Bezerra de Menezes, que é unificação. Então, aí já tem um duplo sentido, do joio, que era uma erva daninha, aquilo que tanto incomoda as pessoas que trabalham com plantação, com agricultura, e que aí todo mundo já, opa, veio a erva daninha. Então, uma coisa negativa que causa divisão, separatividade. E quando Jesus também fala da palavra adversário, do inimigo, também eram utilizadas como palavras diabo, Satanás, que tinham o mesmo sentido de adversário, daquele que cria separatividade, daquele que cria divisão. Para aquelas pessoas, essa palavra diabo ou Satanás não tinha o sentido que hoje nós trazemos ainda no nosso inconsciente, pelas múltiplas religiões que já passamos e que traziam diabo ou Satanás como um ser mitológico, criado para o mal ou como um anjo decaído. Não era esse o sentido, mas de um adversário. Então, se eu torço para um time, lá no Rio de Janeiro, isso aí causa discórdia mesmo, né? Graças a Deus eu nem tenho um time para não ter confusão. Mas se eu torço por um time e você torce por outro time e a gente vai para o estádio de futebol, o seu time é o meu adversário. A gente pode sair dali e continuar amigo, mas naquele contexto a gente era adversário. Ou seja, não é uma coisa que é para sempre, é uma situação momentânea. Então, naquela circunstância, quem que é o diabo? O adversário do bem. O adversário do reino de Deus, que Jesus trouxe o convite a todos aqui na terra. Então, já vimos a importância do trigo, a dificuldade em lidar com o joio, que é essa erva daninha. E por que é tão difícil lidar com o joio? E Jesus nem precisou explicar detalhadamente isso aqui. Quando vem aqueles servos preocupados, olha só, começou a nascer aqui, tem erva daninha no meio, e na verdade a gente plantou foi trigo, já possivelmente já querendo se defender, né? Que a gente é um pouco assim também. A gente já vai adiantando que deu problema e tal. Na verdade, em muitos casos, a nossa real intenção é se defender. É dizer assim, não fui eu que fiz isso aí não, hein? Essa erva daninha aí, eu não quero dar conta disso. E aí, muito sabiamente, o que o Senhor vai dizer? E aquelas pessoas já compreendiam isso. Não dá para arrancar ainda. Eu assisti um vídeo, um dia desses, de um pastor protestante, que ele estava numa viagem pela Palestina, e ele estava num campo que tinha trigo e que tinha joio, os dois germinados. E ele mostra no vídeo, isso aqui é o trigo, isso aqui é o joio. Adivinhem qual que é a situação que a gente vê nesse vídeo? Se ele dissesse o contrário, tanto faz. Só que tinha uma diferença. Quando ele apertou, quando ele fez assim, com o joio, sabe o que aconteceu? Esfarelou todo. E quando ele fez assim com o trigo, não esfarelou. Então, há um momento da germinação em que é mais fácil identificar. E não é visualmente, é no contato. Mas, se fosse um ponto anterior daquele, quando já havia germinado, seria impossível, porque é realmente muito parecido. Só que uma é erva daninha, não dá para nada, e o outro é o trigo, que dá para muita coisa. Então, as pessoas, ao escutarem Jesus, elas já sabiam essas informações, da importância do trigo e do problema que era o joio. E quem aqui já trabalhou com plantação sabe que as pessoas que trabalham com isso ficam logo preocupadas de que a erva daninha se alastre. Lá na minha casa, na frente da vila que eu moro, quando a gente chegou agora de Corumbá, estava assim, um matagal, né? Porque foi nascendo aquele capim
E aí o pessoal, não, depois a gente tira, depois a gente tira. E nesse depois a gente tira, o que acontece? Se espalha. E aí você já tem que chamar uma pessoa que entenda daquilo, porque aquilo que você facilmente arrancaria, de repente já está fora do seu controle, você já não sabe fazer sem uma máquina ou sem uma grande tesoura. Então nós temos essa preocupação dentro da gente. Isso também está implícito na passagem. Será que se a gente aguardar, não vai sair do controle? Será que se a gente aguardar, não vai ficar mais joio do que trigo? Mais erva daninha do que boa semente? E aí, por fim, na passagem existe o momento em que o Senhor diz assim, deixai crescer ambos juntos, mas não é ad eterno, é até o momento da ceifa, tem um prazo. E aí, no momento da ceifa, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte. Porque eu não sei no evangelho de vocês, mas no meu, e eu consultei outros dois lá de casa, está escrito assim, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros. Eu não sei se no evangelho de vocês está escrito, por exemplo, direi a vocês, aqueles que estavam falando com Jesus, que eram servos, que estavam falando com o Senhor, que eram servos. Mas no meu tem a palavra ceifeiros. Me parece que aqui nessa passagem o Senhor estava dizendo, olha, existe um público de trabalhadores específico para esse tipo de trabalho. Porque aqueles que estavam consultando o Senhor, dizendo assim, o Senhor quer que a gente vá lá, arranque logo, faça uma limpeza, tire aquela erva daninha toda. Esses também eram servos, está escrito aqui. Eram servos. Então, por que será? A minha pergunta, a minha inquietação para o estudo de hoje é essa pergunta. Por que será que esse Senhor, já que ele estava conversando diretamente com aqueles servos tão dispostos, por que ele não disse para esses servos, vai ter o momento da ceifa e nesse dia eu pedirei a vocês, vão lá, arranquem aquele joio todo e queima tudo. Por que será que ao contar essa parábola, Jesus foi tão cuidadoso em dizer que no momento da ceifa, eu direi aos ceifeiros, não a vocês, aos ceifeiros. Vamos ver? Vão criando suas hipóteses aí. A outra pergunta, antes da explicação de Jesus, que eu queria deixar é, quem vocês acham que são nessa passagem? Porque existem vários símbolos, né? Existe o joio, existe o trigo, existem os ceifeiros, existe o Senhor, existe o próprio campo. Quem será que somos nós? Porque toda parábola nos traz essa pergunta. De que forma isso me alcança? Porque não adianta eu entender só para contar e para repetir. Tem uma reflexão que é pessoal. De alguma forma, isso precisa fazer sentido para a minha vida. Aí vem a explicação de Jesus agora. Todas essas coisas, Jesus falou às turbas, às multidões, em parábolas. E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, rugirei o que está escondido desde a fundação do mundo. Então, deixando as turbas, veio para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Em resposta, disse, vem a explicação de Jesus. Então, vamos lá. O que semeia a boa semente é o Filho do homem. Então, aquele que semeou o trigo, ele diz, é o Filho do homem. E aí nós encontraremos no Novo Testamento duas atribuições ao Filho do homem. Em alguns momentos é usada essa expressão Filho do homem para designar aqueles filhos de Adão, filhos da espécie humana, a humanidade, o homem terreno. Então, em alguns momentos, filho do homem era eu e vocês.
os homens, a humanidade. E em outros momentos, filho do homem era usado por Jesus para se autodesignar. Porque lá atrás, nas profecias, era dito que o Messias seria filho do homem, ou seja, seria um homem comum, caminharia pela terra. Não seria um anjo que passaria por aqui, seria um homem. Caminharia como os homens, no meio da humanidade. Então, nesse sentido aqui, a gente percebe que esse filho do homem é quem? Jesus. Então, quem veio à terra plantar, trazer a boa semente, o trigo? Jesus. Então, o que Jesus está dizendo? Eu vim à terra, eu sou o Messias prometido, que vim à terra para jogar, para convidar, através dessa boa semente. Só que ele não termina aí. O campo é o mundo. Esse foi o mais fácil. Se fosse uma questão de prova, esse aqui eu acho que a maioria acertava. Só que vai ficar mais difícil. A boa semente, o trigo. Quem será que é o trigo, gente? Eu juro para vocês que essa daqui eu era capaz de errar, sabia? Letra A. Vamos fazer um simulado. Letra A. A boa semente é a boa nova. Quem marcaria essa? Levanta a mão. Eu marcaria. Inclusive, seria a minha primeira alternativa, porque a boa nova, em outros contextos e em outras passagens, está como esse trigo, não está? Jesus não veio, inclusive, fazer esse grande convite. O que é boa nova? Está aqui, ó, capa do livro de Humberto de Campos, Boa Nova. É uma boa notícia. Que boa notícia é essa? Jesus veio nos falar do reino dos céus. Então, isso não é uma boa semente? Uma ótima semente. É uma mistura de trigo, linhaça, chia, cúrcuma, tudo que faz bem. Só que nesse contexto, quando fala em trigo e em boa semente, Jesus está falando que a boa semente é o filho... Mentira. Que a boa semente são os filhos do reino. Aí, quando eu li isso, eu tomei um susto. Eu falei, o quê? Filhos do reino? Qual é o reino que Jesus veio convidar? É o reino material, quando ele diz, o meu reino não é deste mundo. É o reino dos céus. É o reino de Deus. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, é um reino das coisas espirituais. Daquilo que realmente fica, que não é perecível. Ou seja, ele está dizendo que a boa semente são os filhos deste reino. São aqueles que recebem esse convite e aceitam. Porque ele veio trazer um convite, uma boa notícia. Então, os filhos do reino são aqueles dispostos a entrar nesse reino. A abrir mão de certas coisas, quando a gente está lá com a nossa, agora então, Nossa Senhora, a gente vai viajar de avião. A gente tem que abrir mão de um monte de coisa. Agora, então, que você tem que pagar pela passagem, pela bagagem. Tem um monte de coisa que a gente queria levar na nossa viagem, mas vai sair caro se a gente levar. E aí, se eu contar para vocês que nesse reino, de que ele fala os filhos do reino, tudo isso que hoje em dia a gente leva para a viagem, não vai passar nada disso. Tudo. Inclusive coisas que nos são caras e que nem são materiais, também não vão. Porque ainda temos apego aos títulos. Não é verdade? A gente não pode tocar, mas é apegado. Como é que você falou comigo? Não, eu sou doutor fulano. Também não vai. Esse título também não vai. Não pertence a esse reino. Então, ele está dizendo aqui, a boa semente, essas são os filhos do reino.
Aqueles que estão dispostos a abrir mão de tudo aquilo que não corresponde ao reino dos céus. Vocês acham que é muita gente ou pouca gente? É pouca. A fila não precisa nem de senha. Porque todos nós, incluindo quem vos fala, tem uma pequena dificuldade. Se simplesmente alguém diz assim, ó, a Marina não vai, eu já falo, vou ficar por aqui mais um pouquinho. Marina é minha filha de 3 anos que está lá embaixo. Então, o nosso apego não é só, não, eu dou minha roupa, eu dou tudo, eu não tenho apego nenhum. Não é só isso, pessoal. E o apego aos laços, às relações, aos papéis que nós desempenhamos? Quantas vezes vem o desemprego? A gente trabalhou a vida inteira para ser uma coisa, trabalhei a vida inteira para ser tal coisa, ser advogada. Aí vem uma crise na área e não está dando, eu não consigo nada na minha área. Às vezes, aquele esforço, aquela dedicação de anos naquela área, eu fico apegada àquilo. E sou capaz de passar fome, mas não vou fazer outra coisa. O que é isso? Essa falta de flexibilidade é o quê? É apego. Apego a essa autoimagem criada da doutora, da advogada. E aqui é um exemplo, mas pode ser para várias outras coisas. Só que isso também não vai. Quem aqui não lembra do André Luiz, lá em Nosso Lar, se achando médico? Não, eu inclusive já estou apto a trabalhar porque eu era médico lá na Terra. André Luiz, a medicina daqui é diferente. Na medicina daqui, André Luiz, você não está nem na alfabetização ainda. E aí ele teve que baixar um pouquinho, né, o orgulho e se adaptar a outras tarefas. E assim acontece conosco. Para entrar nesse critério de boa semente do trigo, para sermos filhos do reino, teremos que repensar algumas coisinhas, para não dizer muitas, senão a gente assusta. Umas coisinhas, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. 365 dias no ano. Se cada dia a gente for abrindo mão de uma coisa, no final de um ano a gente abriu mão de 365 coisas que podem ficar para depois. E ele continua. Então, assim, a gente tem que se identificar, né? Eu assim, nessa parte da boa semente, eu estou meio... Até queria, né? Mas está difícil. Então, vamos ver o que mais tem para a gente aqui. O joio são os filhos do malvado. E aqui na tradução Haroldo foi bem sutil, né? Tem traduções que é o filho do diabo, o filho do Satanás, o filho do maligno. O Haroldo botou os filhos do malvado. Com mais? Os filhos do adversário. Os filhos daquele que faz oposição ao bem. A erva daninha, a cisânia, o separativismo. Ou seja, aqueles que querem abafar a boa semente. Aqueles que querem dizer assim, que nada, menina, aproveita a vida. Você só tem uma mesmo. Vai aí, aproveita de tudo que a matéria tem para te oferecer. Você nem sabe se tem alguma coisa depois. Aproveita ao máximo. Meu irmão, na minha casa, está sendo gravado, mas não tem chance dele estar assistindo, aí a gente pode falar. Eu tenho vários irmãos, mas esse era aquele que morou comigo. Os outros já eram mais velhos, já tinham saído de casa. Ele é de outra religião, mas hoje em dia ele está engajado na religião dele. Na época que eu estava na juventude, lá em Salvador, ele não estava engajado nem na dele, nem em nenhuma. Estava engajado na religião do mundo mesmo. Todo final de semana era a mesma novela, porque no sábado eu ia para a atividade assistencial, aí ficava já direto para a palestra, por mim eu dormia lá mesmo, que eu gostava, não tinha outra coisa que eu queria fazer, e aí no domingo eu já ia cedo para a mediúnica e para a juventude. Às vezes eu tentava sair escondido, porque se eu cruzasse com meu irmão, gente do céu, era o próprio filho do maligno. Olha a conversa dele. Eu devia ter o quê? 15 anos, 16 anos, e ele é 9 anos mais velho que eu. Larissa, minha irmã, você está perdendo sua juventude.
Esse negócio de centro espírita, ó, você não está aproveitando agora, você vai ficar aqui nesse pessoal que quando fica mais velho, quer aproveitar o tempo perdido. A hora de você aproveitar agora, ó, vai ter show de fulano. Eu em Salvador, né? Vai ter show de fulano, vai ter show de Beltrano, eu tenho ingresso, eu consegui camarote. Carnaval, então, esse negócio de ir para retiro espírita, era assim, ó. Ou seja, o meu irmão é apenas o quê? Alguém que naquele contexto se opõe à boa semente. É uma situação eterna? Não. Hoje em dia, eu vou descobrindo depois que na minha frente ele falava isso e por trás ele ficava dando exemplo. Era bom, né? Senão eu ia ficar muito orgulhosa também, muito vaidosa. Era bom que me ajudava. Mas é uma situação momentânea de alguém que numa circunstância é um adversário do bem. Mas que em outra circunstância, e isso a gente vai ver mais para frente, pode mudar de lugar. Porque na lei divina só tem uma coisa que é eterna. Uma coisa. O bem. Tudo que se opõe ao bem é transitório. Porque, em verdade, tudo que se opõe ao bem é uma distorção do bem. Então, vamos lá, para ficar bem fácil da gente entender. Imaginem uma música clássica, daquelas que a gente bota no ambiente da mediúnica e que a gente fala assim, nossa, essa música aqui vai ajudar no equilíbrio do ambiente. A música é boa, a melodia é boa, legal. Se eu pego essa música e eu coloco na potência máxima, vai ficar agradável? Não vai, não. Por mais bonita que seja, vai distorcer o som, vai incomodar. E ao invés de equilibrar, vai desequilibrar o ambiente. Porque a gente vai ficar incomodado, a gente vai começar a brigar, vai falar, baixa esse negócio, pelo amor de Deus, o outro já vai ficar com dor de cabeça. Então, vocês entendem como uma mesma coisa pode estar distorcida? E quando ela volta à sua medida, ela fica a favor da lei, a favor da correnteza, a favor do bem. Então, quando o meu irmão achou a própria medida dele nesse aspecto, por que incomodava tanto para ele as minhas idas ao centro espírita? Porque para ele aquilo estava mal resolvido. E aí, quando ele, é como se a minha ida incomodasse ele, cobrasse dele. Toda vez que ele me via indo, é como se a consciência dissesse, e você? E você que não vai para lugar nenhum? E o seu encontro com Deus está onde? E você que só quer saber de festa? Que nem no Evangelho do Lar quer participar? Eu não falava nada, mas simplesmente ver o outro fazendo incomoda quando a gente não está naquela sintonia. Quando ele se ajustou, e ele não se tornou espírita, ele é de outra religião, mas ele se encontrou no caminho religioso, e ele poderia até não ter encontrado uma religião em específico, mas ele poderia ter um autoencontro com Deus, com o aspecto da espiritualidade. É isso que importa, é disso que se trata. Aí ele parou de se incomodar. E aí ele, inclusive, hoje em dia, tira dúvidas assim. Minha irmã, vem cá. Tal coisa assim, o que o Espiritismo diz disso? Diz sobre isso, ele tem curiosidade. Ele tenta relacionar o que a religião dele diz com o que o Espiritismo diz. E vamos aqui finalizar essa parte para a gente aprofundar. O joio são os filhos do malvado. O inimigo que o semeou é o diabo, o adversário. A ceifa é a consumação da era. O que é consumação da era? É fim dos tempos, acabou, destrói tudo? Na doutrina espírita a gente já sabe que não é assim que funciona. É o fim de uma etapa para o início de outra etapa. E os ceifeiros? Porque a maioria de nós fica com vontade de ser o ceifeiro. Não é verdade? Eu acho que a coisa que eu mais falo em palestra é essa frase, porque eu escutei muito isso na minha infância.
E eu também não sei se aqui vocês falam isso. Lá no Nordeste, lá na minha cidade, quando a gente vê uma criança assim, que está, sabe, já aprontando, desrespeitando os adultos, fazendo tudo errado, os antigos dizem assim, olhe, tem que arrancar esse mal pela raiz. Aqui também fala, não é mesmo? A gente vai escutando isso, escutando isso. Eu mesmo já escutei isso muitas vezes. A Marina não é muito fácil. E aí ela faz algumas coisas, a minha mãe, quando está lá em casa, já olha assim, tipo, você não vai fazer nada, não vai arrancar pela raiz, porque a gente quer extirpar o mal. Aí é com a gente mesmo. Na hora de dar uma lição, ou então começa na casa espírita alguma coisa que a gente considera distante da codificação. Aí a gente, bota a armadura e vai para o combate. E se deixar, a gente faz que nem o Pedro, tá? E arranca a orelha. E pega a fraternidade, a caridade, faz sabe o quê? Amassa e joga fora. Em defesa de algo que não necessita da nossa defesa. Sabe por quê? Porque Jesus não disse que nós somos os ceifeiros. Vocês vão ver agora quem que é o ceifeiro. Jesus não disse que a gente é ceifeiro não, tá? Quem está achando que é, vamos repensar. Os ceifeiros são os anjos. Até me arrepiei. Então, vamos pedir ajuda ao Livro dos Espíritos para saber se a gente está em condições de ser o ceifeiro ou não. Porque eu não tenho como identificar isso assim, eu só sei de mim, eu não estou mesmo. Mas pode ter algum anjo aqui escondido, sempre tem, né? E estou falando encarnado, que desencarnado tem um monte. Olha só, Livro dos Espíritos, Anjos e Demônios. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São os espíritos puros. Uau. Os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A gente devia ficar assim, graças a Deus. Eu não preciso ser ceifeiro. Eu não preciso. A gente tem que sentir, sair dos nossos ombros um peso de querer consertar as pessoas, de querer consertar a humanidade. Como se Deus estivesse dormindo e nós, seres imperfeitos, estivéssemos com a responsabilidade de sair arrancando o joio por tudo quanto é lugar. Quando aqui, eu não estou indo para nenhum outro livro, por enquanto a gente está só no Novo Testamento. É Jesus, está anotado por Mateus quem diz, os ceifeiros são os anjos. São seres puros, que evoluíram como nós, mas que já avançaram muito, seres mais antigos, mais experimentados, cujo coração é purificado de todas as paixões, de toda animosidade, que na hora que for separar o joio e o trigo, tem sabedoria para discernir o que vai esfarelar do que não vai esfarelar. E sabe arrancar ao mesmo tempo com energia e com amorosidade. Porque aí está a grande questão. Quando nós nos colocamos no lugar dos ceifeiros, na família, na casa espírita, no trabalho, e fala, eu vou arrancar o mal pela raiz. Cá para nós, vocês conseguem ser enérgicos e amorosos ao mesmo tempo? Porque, olha só, eu estou tentando com a minha filha, tá? É difícil. Eu fiz a formação em psicologia, descobri que não serviu para nada na criação da minha filha. No consultório é bem mais fácil. Aí fiz uma formação em disciplina positiva, que é exatamente para você aprender ferramentas para equilibrar as duas coisas. E é difícil.
Sabe por que é difícil? Horas, vê se vocês são assim. Horas, eu tenho tanta energia que eu chego a ser pedante de tanta energia. Parece que eu fico grandona e a minha filha fica pequenininha. E eu vejo os olhinhos dela assim e falo, deu errado. E aí tem horas que eu falo, não, eu tenho que ser amorosa. Aí eu vou para o outro extremo. Aí eu fico tão melosa, tão passiva, que aí parece que a minha filha cresce. E eu que fico pequenininha. Encontrar esse lugar entre uma coisa e outra é difícil no nosso estágio evolutivo. Tem pequenas situações em que eu consigo, pequenas situações. E aí, um minuto depois, eu já me enrolo de novo. Porque tem um monte de coisa que está aqui para ser trabalhada e que na hora vem à tona. Como aquele lago cristalino com lodo embaixo. Na hora que a gente anda com força, o que acontece? O lodo sobe e foi embora a água cristalina. Então, um espírito puro não tem o lodo embaixo. É só a água cristalina. Então, ele pode estar no contexto que for, com o joio, com a cisânia que for, e ele vai conseguir manter o equilíbrio. Agora, eu e aqueles que estão no mesmo barco que eu, na hora que a água movimenta, às vezes é melhor a gente nem falar nada, porque vai falar besteira. A gente desequilibra totalmente. Porque estamos aqui na Terra em processo de purificação. Nós estamos na caminhada. Um dia chegaremos lá. Quando a gente chegar lá, quem ainda quiser ser ceifeiro, esse dia não é hoje. Então, a gente precisa aprender qual a nossa tarefa. Então, nessa parábola tem um lugarzinho reservado para a gente. Que lugarzinho é esse? Filhos do reino. Esse é o convite. Jesus veio à terra nos convidar a ser filhos do reino. Não foi obrigar o outro a ser filho do reino, é a gente ser filho do reino. É isso. E agora a gente vai ver isso, essa última etapa, para caminhar para o final. Tem uma história no Boa Nova, de Humberto de Campos, que tem tudo a ver com essa parábola. Está no capítulo 7, a luta contra o mal. Tem um discípulo de Jesus que é pouco comentado, chamado Judas Tadeu. Não é o Judas de Iscariotes. Esse é bem comentado. Até hoje o pessoal queima Judas e tal, não é esse não. Judas Tadeu. E aí Humberto de Campos começa contando que dentre as tarefas do mestre, aquela que mais chamava a atenção dos seus discípulos eram as curas dos endemoniados, que hoje nós diríamos dos obsidiados. Então estava aquela pessoa lá considerada na época louca, que ninguém dava conta, não existia nem saúde mental, nada, então estava tudo no mesmo bolo, né? O que seria obsessão, o que seria loucura, estava tudo no mesmo bolo. Todos eram considerados lunáticos. E imagina aquela pessoa se debatendo, gritando, fazendo e acontecendo, e aí Jesus, às vezes, sem dizer nada, e aquilo se resolvia. Os discípulos ficavam impressionados, e quem de nós não ficaria? Quem de nós não ficaria? Me permita uma pequena situação antes de continuar a história. Estava com meu esposo, a caminho da mudança para cá, nós passamos por Uberaba. E aí, Uberaba, né, vamos conhecer as coisas que tem sobre o Chico aqui em Uberaba. Vai a gente na casa que morou o Chico. Vocês não têm noção, a gente não conseguiu nem terminar. Quem já foi lá, é uma casinha simples, tem o quarto dele. Lindo, né? Imagino como deve ser, porque eu não vi quase nada. Quando a gente chegou lá para entrar, minha filha ficou de um jeito que parecia uma coisa espiritual. Parecia assim, uma influência negativa. Ela agarrou na minha perna e não queria passar. Tinha que passar uma roleta, ela não queria passar, e ela gritava, ela se jogou no chão. Uma coisa que ela nunca tinha feito antes, um nível de escândalo.
E eu falei, gente, o negócio está sério aqui. Não queria deixar a gente entrar. E aí ficou uma situação que eu comecei a também desequilibrar, meu esposo também começou a desequilibrar de nervoso, a gente lá, o nosso ego, né? Poxa, eu vim até aqui, quero conhecer a Marina, não deixa? Resultado, chegou uma situação que a gente percebeu que ia incomodar quem estava lá. Vamos embora. Tinha 5 minutos que a gente tinha chegado. A gente deu a volta para ir embora. E aí eu fiquei chateada, meu esposo ficou chateado, enfim. É aquela história, não dá para ser ceifador mesmo, né? Quando chegou de noite, meu esposo olhou na internet um centro espírita, Comunhão Espírita, de lá de Uberaba, e aí a gente foi. Gente, esse dia a gente foi assim, né, de improviso, para ir para um ambiente espiritual ver se a coisa melhorava. Que aí nessa circunstância já não era a minha filha, já era todo mundo desequilibrado. Quando a gente chegou lá, era o dia da desobsessão. Uma reunião fechada, a gente ficou para assistir um outro estudo, mas dava para escutar umas coisas, né, da reunião de desobsessão. Minha filha e nós, que chegamos lá, tipo, acabou o passeio, acabou a viagem, todo mundo estressado. Minha filha também atormentada, ela tem 3 anos, tá? Depois de uma gritaria que a gente escutou lá na desobsessão, voltou todo mundo leve para o hotel. Rindo, abraçando a filha. Ai, que maravilha, o Uberaba é lindo, o mundo é lindo, tudo é maravilhoso. Então, quem de nós não ficaria impressionado vendo Jesus? Imagina eu lá naquele contexto com a Marina, aí Jesus se aproxima, olha para ela, e ela dá a mão, faz tudo direitinho, dá a volta. Eu ia ficar chocada. Era isso que acontecia, só que bem mais, né? Bem mais intenso. E dentre os discípulos, Judas Tadeu era o que ficava mais impressionado. Ele olhava a situação, ele olhava Jesus e ele ficava admirado. E aí teve um momento em que Jesus foi com outros discípulos para Cesareia de Filipe e Judas Tadeu ficou ali no contexto. E tinha uma mulher precisando de ajuda. Naquele mesmo contexto, de como uma endemoniada, como uma mulher passando por um processo obsessivo. E Judas Tadeu prontamente, com toda boa vontade, foi lá para ajudar. E não deu em nada. Não conseguiu. A mulher continuou do mesmo jeito. E aí, quando Jesus voltou no final do dia, a mulher se apresentou a Jesus e ele resolveu tranquilamente. E aí começou a ficar uma inquietação na cabeça de Judas Tadeu, com a qual eu me identifico. Não sei vocês. Ele começou a pensar o seguinte: se para o mestre é tão fácil, é tão simples afastar os maus espíritos, por que será que ele não me instrumentaliza com esse mesmo poder? Porque imagina, depende só dele, umzinho ali. Aí 12 com superpoder. A gente ia conseguir fazer muito mais coisas. Seríamos um time mais poderoso. Aí ele pensou, mas assim também, Jesus é o Messias, é o mestre, né? Então, pode ser que ele não possa, pode ser que ele não tenha permissão de fazer isso. Então, eu tenho outra ideia. Por que será que Jesus não reúne todos os espíritos malignos e faz uma espécie de doutrinação, de cura coletiva? E afasta o mal do mundo. Vai dizer que vocês não se identificam com a ideia de Judas Tadeu. Por que será que Jesus não vem aqui? Não é pátria do Evangelho? Por que Jesus não vem aqui no Brasil, gente? Dá uma passadinha por Brasília, depois passa aqui pelo Rio, não é? Resolve tudo de vez. Reúne, faz um congresso e reúne. Por que ele não dá aos espíritas maiores poderes para na hora lá da reunião mediúnica, aqueles espíritos bem endurecidos que ficam lá ameaçando a gente, dizendo que vão acabar com o trabalho? Por que ele não nos dá um poder maior para a gente só no pensamento e o espírito baixa a cabeça e diz, Jesus é o meu mestre? Às vezes a gente queria isso, a gente até não fala, tá? Mas a gente queria.
E aí, como se não bastasse pensar isso, o que Judas Tadeu faz? Vai falar com Jesus. Olha que ideia brilhante. Jesus escuta calmamente tudo que Judas Tadeu tinha a dizer. E no final ele pergunta: Tadeu, quais são os objetivos das atividades da tua vida? Dito de outro modo, qual o sentido da sua vida? Qual o objetivo principal da sua vida? E aí Humberto de Campos diz que, divinamente inspirado, Judas Tadeu responde: mestre, o sentido, o objetivo da minha vida é realizar o reino dos céus no coração. Captou a essência, tirou 10 na prova. Não tirou 10? É como se ele dissesse aqui na nossa parábola: o meu objetivo é ser filho do reino dos céus. É ser o trigo, a boa semente. E aí Jesus fala: pois é, se me dizes tal realidade, se buscas tal realidade, se buscas a realização do reino dos céus no seu coração, por que procuras isso no teu adversário? Ficou mais difícil agora para ele, né? Então, assim, se a sua preocupação real, atualizando isso para nós espíritas, é como se Jesus dissesse: você está querendo a reforma íntima? Você está querendo evoluir? O objetivo da doutrina espírita, dito por Allan Kardec lá na Revista Espírita de 1865, é contribuir para a regeneração moral da humanidade. Então a gente responderia a Jesus: o meu objetivo é a minha regeneração moral. É a minha transformação moral. É limpar esse lodo todo aqui do meu coração e ter só amor. É a purificação da minha alma. E Jesus diria: que bonito, parabéns, tirou 10. Mas se você busca isso de verdade, por que você está tão preocupado com aqueles que não estão buscando isso? Por que você gasta tanta energia da sua vida querendo arrancar o joio dos teus adversários? Querendo purificar a seara, quando isso não é tarefa tua. E no final, tem um monte de coisa legal. Quem puder depois ler todo esse capítulo do Boa Nova. Mas tem uma parte no final em que Jesus vai dizer assim: não contente com a resposta de Jesus, Judas Tadeu vai ainda dizer: Senhor, vossas palavras são sempre sábias. Entretanto, de que necessitarei para afastar as entidades da sombra quando o seu império se estabeleça nas almas? Ou seja, Jesus já tinha falado um monte de coisa para ele, mas ele ainda estava preocupado. Tá bom, mestre, entendi, bonito, né? O reino dos céus na alma, tá. Mas na hora que chegar a mulher lá, né, naquela situação, e eu não conseguir, eu faço o quê para resolver a obsessão? Eu faço o quê ali na situação? Então, é como se a gente dissesse: mestre, entendi tudo, mas chegou a pessoa ali no atendimento fraterno, na mediúnica, e ela está querendo me combater, e nada do que eu digo ela acredita, e ela diz que na verdade, o espiritismo é coisa do demônio, e que a gente não segue Jesus nada. Eu faço o quê nessa situação? E Jesus diz assim: voltamos assim ao início das nossas explicações, retrucou Jesus. Pois para isso necessitas da edificação do reino no âmago do teu espírito, sendo este o objetivo da tua vida. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Eu vou ter que repetir essa parte. Só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade. Nós temos a nossa luz, mas só a luz do amor divino é bastante forte para converter uma alma à verdade.
Então, o que Jesus está dizendo aqui? Existe uma tarefa que é nossa e existe uma tarefa que é de Deus. Ao nós retornarmos à espiritualidade, ninguém vai nos cobrar a tarefa que é de Deus. Qual a tarefinha que vão nos cobrar? A nossa. Então, imagina que a minha filhinha de 3 anos está lá na escola. E o que ela precisa fazer na escola? O que será cobrado dela na escola? Cantar as músicas que a professora está ensinando, brincar com os colegas, aprender a dividir, a compartilhar, a socializar. É isso que está sendo cobrado dela. Aí imagina que ela volta para casa e ela fala assim: mãe, passei o dia inteiro fiscalizando. Se a moça da limpeza limpou tudo direito, se a professora está dando aula direito, se a diretora veio hoje, eu acho até que ela faltou. É isso que é tarefa dela? Não. Mas a gente faz isso. Vocês estão rindo? A gente faz isso. A gente vem com uma tarefinha para a gente realizar. A terra é ou não é uma escola? É ou não é uma oficina de trabalho? É ou não é um hospital? E por que será que quando eu e vocês chegamos aqui, a gente abre mão da nossa tarefa e fica fiscalizando a tarefa do outro? Peço licença, mas eu já assisti palestras e estudos espíritas que, ao invés de apresentar a boa notícia, de falar de Jesus, de falar da doutrina espírita, 40 minutos da palestra era falando mal de outras religiões ou de outros espíritas. Então, será que a nossa tarefa é essa quando Jesus disse há mais de 2000 anos atrás? Olha só, tem um grupinho especializado que se chama ceifeiros. E esses não são quaisquer. Eles são espíritos puros, são anjos, são experimentados. Então, eles sabem discernir na hora certa, do jeito certo, com amorosidade. Está vendo tudo isso que está de errado no mundo? Não fica preocupado, faz a sua parte. Não se coadune com o mal. Mas você não precisa gastar a sua preciosa energia para ser o ceifeiro, porque você tem a sua tarefa. E será perguntado a você sobre a sua tarefa. No mesmo artigo que eu citei da Revista Espírita, o artigo tem como título "O que ensina o Espiritismo?", quando Kardec fala que contribui para a regeneração moral da humanidade, ele diz também que, ao retornarmos ao plano espiritual, ninguém nos perguntará sobre o que sabemos, sobre quantos livros lemos, quais as questões do Livro dos Espíritos, mas nos será questionado no tribunal da nossa consciência. Quantas lágrimas ajudamos a enxugar? Quantos corações nós consolamos? Quantos irmãos caídos no caminho nós demos as mãos para que eles levantassem? Agora, se ao invés de fazer isso, sou eu que aponto o erro dos caídos, aí eu não estou aceitando o convite. E aí não adianta se da boca para fora eu digo que acredito nisso, em A, B ou C. Se da boca para dentro eu me posiciono como adversário do bem, julgando, separando, criando divisões e mais divisões. Se nós observarmos o censo, que tem lá as suas dificuldades de analisar as coisas, mas que nos dá algum retrato dos números, das quantidades, enquanto espíritas, nós somos tão poucos. A gente acha que é muita gente, mas é pouquinho, tá? Comparado às outras religiões, nós somos pouquíssimos. E tem pouquíssimo tempo que a doutrina espírita chegou à Terra. E nós já conseguimos fazer tanta divisão. Não é mesmo? Tanta cisânia.
porque um gosta mais de um médium, o outro gosta mais de outro médium, porque um só lê Kardec, o outro acha que Kardec está ultrapassado. E assim vamos dividindo aquilo que já é tão pequeno. Quando a proposta de Jesus segue atual, e ele falou inclusive isso aqui, que é como eu gostaria de finalizar a nossa fala. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Senhor, aqueles que são de outro partido político que eu odeio, são também nossos irmãos? Senhor, os radicais islâmicos que colocam bombas no seu corpo e terminam com a vida de milhões de pessoas que não têm nada a ver com a sua causa, são nossos irmãos? Senhor, aquela pessoa que por perversidade é capaz de matar o seu pai e a sua mãe, são nossos irmãos? Toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate a manifestação de ignorância, como o Pai, que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor junto da humanidade inteira. Tem um poema que diz assim, de Alta de Souza: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas do espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno, abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Muito obrigada a todos. Bem, acho que eu fiquei meio sem palavras, mas bom, nunca mais leremos essa parábola da mesma forma, né? Que bom, que bom. Então, nesse momento, já vamos entrar no nosso intervalinho de 5 minutos, para a gente finalizar com a mesa redonda e depois irmos para a mesa farta.